não tá afim, não. Mas, assim, a ideia... Opa, só porque eu falei, tá chegando mais um. Tá, então tá gravando, tá? A ideia é a gente fazer um tirar dúvidas, mas, assim, a galera... Eu fiz um resuminho geral, tá? E aí a gente parou no sistema operacional. E até a gente, na máquina virtual, a gente estava instalando o Linux, né? Não, nem começamos porque eu fui fazer o download e aí ia demorar um pouco, né? Então hoje a gente vai tá fazendo a instalação do Linux, tá? Vocês dois conseguiram, o Kenny, vocês conseguiram instalar o Linux? Você conseguiu, Elvis? Tá. Né? Então eu vou, porque assim, até que tem um manualzinho passo a passo, né? Mas eu vou abrir aqui, vamos fazer a instalação junto, tá? Então a gente vai primeiramente instalar aí o Linux dentro da máquina virtual, tá? Só um minutinho que eu vou preparar minhas coisas aqui. Mas Elvis, tá uma correria, viu, cara? Graças a Deus. Mas não é fácil não, viu? Tem que ser homem de aço para aguentar o refrão. E só os fortes sobrevivem. Só os fortes. Ué, você arrumou uma apostila bacana de Linux, hein? Grande para demais. Mas é bacana. Nenhum dos dois estão com microfone. Eu me sinto sozinho sem microfone. Brincadeira. Boa noite. Opa, Kenny, boa noite. peraí que eu tô. Já vou ver vocês aí. Vamos lá. Quem tá falando comigo? Kenny, Ô, Kenny, bom fio. bom. O Elvis, eu não costumo falar, é só digitar. Fala mais que o homem da cobra. Para. Como que não fala? Vamos lá, tá gravando. Deixa eu compartilhar minha tela. Ô, Kenny, você conseguiu instalar o Linux? Ontem eu fiz com o que veio da plataforma, mas ele era 64 bits, meu computador é 32 bits. É por isso que não deu. Aí eu mandaram lá no grupo lá, eu baixei aqui, agora eu vou fazer. Eu já tinha feito isso aí Beleza, na outra beleza. aula, no outro curso que eu fiz, é mais tranquilo, aqui não tem dificuldade não. Tranquilo, tranquilo. Tá? Certo? Obrigado, Pessoal, eu viu? só Vou vou acompanhar. gravar aqui. Olha lá, ô Elvis. Chegou o teu parceiro. Chegou o teu parceiro. É o José. Ô, José, boa noite, filho. Boa noite! O Elvis estava uma choradeira sem você aqui que você nem imagina. Ah, não é possível. Tava? Tá. Cheguei, Elvis. Se acalma aí. Calma o espírito aí. Tamo aqui. Ele falou que você tá trabalhando descalço, já falou tudo da tua vida aqui. Meu Deus. Mas só coisa boa, né? As partes ruins ele escolheu. Falou que tava com saudade do você. Mas vamos lá. Pessoal, é o seguinte, na aula de sábado eu vou até jogar ela no YouTube quando terminar essa, tá? Eu já jogo as duas, porque a gente gravou, mas eu não joguei ainda, tá?
Nós fizemos uma revisão aí de análise de sistemas, tá? Nós paramos aí no sistema operacional e agora a gente instalou a máquina virtual, tá? E a máquina virtual fala de virtualização, né? Eu posso simular um sistema operacional dentro dela. E aí eu não preciso instalar na minha máquina local, tá? Então, eu já baixei o Linux, tá bom? Ele está baixado, ele está aqui na minha pastinha download. Deixa eu achar ele aqui, está aqui embaixo, tá? Então, primeiro a gente vai criar aí a nossa máquina virtual, tá? Hoje o mais usado é o VirtualBox, tem outros, tá, galera? Mas ele acaba sendo o mais usado. Então, primeiramente, a gente vai lá em novo, tá? Eu vou escrever aqui Linux. Eu vou dar o nome da minha máquina virtual, tá? Aqui, galera, ele cria uma pastinha para guardar os arquivos de instalação, tá? Ele vai criar essa pasta. E o tipo já vem Linux, porque eu pus Linux lá e escolhi o nome de Linux. Tá? E aqui, galera, eu tenho os tipos de Linux, tá? E então eu posso escolher se eu tiver uma configuração do Linux ou deixar padrão, tá? Aqui a gente está usando o Mint, né? A versão 20.2 e só um minutinho, tá? Mas assim, ele já vem com o padrão. Aqui não tem muito problema, não, tá? Então, a única coisa que vocês têm que prestar atenção aqui, ó, é a questão do 34 e do 64 e do 32 bits, tá? É a única coisa que a gente vai ter que prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Aí eu vou em próximo, né? Vou destinar um tamanho da memória, tá, galera? Aqui, ó, tá 1 GB, tá? Eu posso deixar esse 1 GB, não tem problema. E o Linux, ele não exige tanto do que a gente vai fazer, né? A parte mais básica. Então, a gente pode... qual o Linux para baixar o Linux? O Linux. O Elvis, ele tá lá na plataforma. Depois eu abro e te mostro, tá? Depois eu abro e te mostro. Agora, pessoal, só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Tá. Ó, aqui ele está em inglês, ele tem essa opção, mas olha, criar um disco virtual agora, tá? Então a gente vai deixar nessa opção aqui o VHD também, Virtual Hard Disk, tá? Eu vou deixar um tamanho fixo. Tá, vou deixar lá, ele já criou a pastinha, também não vou alterar nada, a memória também vou deixar 8 GB, vou deixar padrão, tá? Mas na verdade, galera, eu acho que vai demorar um pouquinho aqui, eu vou mudar, tá? Eu vou vir aqui, ó, eu vou deixar ele na virtualização mesmo. Pera aí. Senão ele vai demorar mais, ó. Vou pôr Linux aqui. Vou deixar o tamanho. Criar um novo disco virtual. Pera aí. Tá, esse mesmo. Aí eu vou em próximo. Tá, eu quero pegar essa opção que é virtual agora. Vou criar, tá? E eu vou deixar VirtualBox imagem mesmo, tá? Que eu acho que ela é mais rapidinho. O dinâmico, criar. Beleza. Aí ele vai mais tranquilo, tá, pessoal? Agora,
eu só arrumar o meu aqui. Aí eu vou clicar aqui no botão iniciar, tá? E aí eu vou ter que procurar o meu arquivo, tá? Então é assim, eu vou vir aqui download, vou selecionar ele, tá bom? Olha, então, pessoal, eu vou instalar a partir dele. Então, assim, na hora que ele abre, né, você só clicar na pastinha, aí você acrescenta ele, tá? Eu vou adicionar aqui, se eu fosse do CD, por exemplo, né? Mas não é o caso mais. Então, assim, a gente vai aqui, vai escolher, tá? E aí eu vou iniciar. Tá? Então, pessoal, olha lá, ele já aparece as opções do Linux, tá? E aí eu vou dar o Enter para dar um Start. Olha que belezinha. O Mint, tá, pessoal? Ele não precisa, ele é aquele como se fosse o. Quando a gente vai rodar o programinha pelo pendrive, né? A gente não precisa instalar, tá? E então ele é a mesma coisa. Ele já abre direto, não exige uma instalação, tá? Então, para a gente testar os comandos lá no terminal, tudo bonitinho, ele já é uma mão na roda, tá? Então é assim, por exemplo, né, se eu quiser abrir o terminal para trabalhar com os comandos, para ir começar essa parte inicial do Linux, ele já serve, tá? Agora, se eu quiser fazer uma simulação de um servidor, uma outra coisa, um outro tipo de trabalho, aí eu não posso usar o Mint. Aí eu vou escolher o Ubuntu, o Debian, né, a versão que vocês quiserem, tá bom? Então, pessoal, eu criei a máquina virtual, tá? O Mint ele permite essa execução. E assim, foi o que o professor pediu da versão do Linux. E aí é só eu começar a trabalhar, tá? Então é facinho, tá bom? Então é assim, a gente cria a nossa máquina virtual. Se eu fechar aqui, por exemplo, tá? Eu vou desligar a máquina. Tá? Eu vou pegar aqui o meu VirtualBox. Olha lá, tá? Aí ela tá desligada. Então é só eu clicar duas vezes, né? Ou iniciar, tanto faz. Mas, né, ah lá, ele já foi na questão do. Ele já foi no menuzinho, tá? Então eu vou dar o Enter e aí ele vai abrir e aí vocês ficam à vontade, né? Então é assim, para a gente fazer uma simulação, para a gente estudar, é uma mão na roda. Certinho, galera? Ô, Tá? professor, Fala, Fio. uma dúvida. Se esse sistema virtual ele não consome memória do meu computador e nem espaço, então quer dizer que ele funciona em nuvem? Cara, é assim, ele consome memória do seu computador, tá? Ele não vai gravar, mas ele consome, tá? Mas ela é temporária. Ele vai consumir a memória RAM, mas não só HD, tá? Ele vai, é assim, por exemplo, quando você abre um arquivo, ele não cria um arquivo temporário, não abre um programa, né? Ele sempre vai criar alguns arquivos temporários. Então ele cria temporariamente. Na hora que, nesse exato momento que eu estou rodando ele, tá? Ele está ocupando espaço, tanto no HD e tanto na sua memória RAM. Mas ele não interfere no seu sistema operacional,
tá? Atual, mas ele ocupa espaço, né? Aí, assim, a gente cria uma máquina virtual para execução, não para instalação, tá? Então, assim, mais para eu executar, ele tem que estar em algum lugarzinho. Então, assim, se eu pegar aqui, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para você aqui. Pior que eu não lembro de onde ele jogou. Ele jogou Robinho. Peraí que eu vou achar. Ó, peraí. Não. Chegou mais alguém. Deixa eu permitir o Vitor aqui. Tá, então aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver qual que é a pastinha que eu salvei aqui. Só um minuto. Tá vendo? Armazenamento, eu tô executando o Linux, mas ele vai ter esse VDI aqui, ó. Tá, a Robin VirtualBox VMS. Então é assim, ó. Peraí. Eu vou lá. C2 pontos. Usuários. Robin. Peraí, deixa eu ver que eu não lembro que Robin que ele tá. Robin é o outro lá. Peraí. É esse daqui. Tá, eu tenho lá VirtualBox, tá vendo? Então, aqui, cara, ele tem esses arquivos e ele está armazenado num arquivo só. E ele está virtualizando a execução dos arquivos do sistema operacional. Então, ele não ocupa um espaço, ele ocupa um espaço na HD, mas não como se fosse uma instalação, né? Ele é mais rápido, porque assim, a DLL que eles usam, as configurações, ela está virtualizada dentro de um arquivo só, tá? Então, na hora que você vai fechar, ele vai sair da memória, mas vai ficar aqui. Mas ele é bem pequeno, tá? Então, ele fala uma virtualização. Mas, assim, isso é uma explicação bem simples. Se eu fosse falar de máquina virtual, ele é muito grandioso, mas ele ocupa espaço, resumindo, tá? Ele não está na nuvem, tá bom? Quando você vai usar o Amazon, aquele da que é a biblioteca, né, que aluga livros e vende e tal, mas o Amazon hoje ele vende serviços e ele é um dos grandes que já permite eu executar um sistema operacional na nuvem, né? Mas ele não é gratuito, ele é pago, tá? Então isso está em ascensão, ainda não está top dos tops, mas já é possível, tá? E o Amazon ele tem essa referência, tá bom? Mas aqui a gente não está rodando na nuvem, tá? Porque senão eu tinha que ter um acesso à internet e vai embora. Aqui a gente trabalha com virtualização, né? Aí precisaria só de uma aula inteira, algumas aulas, né, para explicar o que seria virtualização. Mas ele condensa, ele compacta, tá? Não é o mesmo tamanho que a gente ocupa, mas ele compacta, né? Porque assim, se eu igual o Java, né? Quando você roda o Java, você roda dentro de uma máquina virtual, quando você instala aquele Java. E aí ele não está rodando na sua máquina, ele está usando nessa máquina virtual, tá? Então, assim, agora ele é mais rápido no meu processamento, porque ele roda aqui dentro, ó, tá? Ele não ocupa diretamente o espaço no meu processador, né? Então, aí eu tinha que explicar com mais detalhe para você essa questão de virtualização, mas se a gente ficar falando, não vai. Mas, assim, ocupa espaço, memória RAM, mas não tanto processamento, porque ele trabalha com a virtualização, que é essa condensação de vários arquivos, vários componentes num lugar só, num arquivo só, tá? Então, ele faz essa virtualização. Beleza, galera? Então, é assim, ó. Certinho, Aguinaldo? Certo, professor. Mas é uma Obrigado. explicação bem assim, cru, tá? De virtualização. Porque se a gente for entrar em detalhes, eu tinha que, né, ter mais recursos aí para te falar.
mas em algum momento, quem sabe. Mas depois vocês procuram sobre virtualização, é interessante, tá? Então, vamos lá. Ó, a gente está no sistema operacional, na terceira semana, tá? Aí aqui, olha, tá o link da máquina virtual, tá o link do Linux, tá? Que aí ele se instalar. E aí depois, galera, ele vem com a questão de trabalhar com arquivo dentro do Windows, né? Da gente salvar, da gente mover um arquivo, né? E que assim, eu acredito que para vocês é tranquilo, mas se não for, vocês me falam que eu explico, né? Então é assim, é quando eu uso aqui. Antigamente falava o Windows Explorer, tá? Hoje fala meu computador. Então, assim, sempre a gente tem essa pastinha amarela, e isso é importante para eu gerenciar os meus arquivos, né? Então, assim, toda vez que eu faço download, ele vai copiar as coisas na pasta download. Eu tenho a minha pasta documentos, né? É onde eu posso criar outras pastas e gravar dentro dela, tá? E assim por diante. Ou, deixa eu fechar aqui, que esse já era. Ou criar aqui na minha área de trabalho, tá? Eu posso criar aqui a minha pastinha e organizar os meus serviços, né? Organizar os meus trabalhos, tá? Então é assim, por exemplo, ó, tudo que eu trabalho aqui, né, no momento é que tá meio bagunçado. Mas assim, ó, aqui todas essas pastinhas eu tenho aqui porque eu guardo os arquivos das coisas que eu estou trabalhando agora, tá? Então, mas depois que eu dou uma finalizada e não uso tanto mais, eu não armazeno mais no meu computador, eu jogo ele para a nuvem, tá? Então é assim, aí ele vai explicar lá, para criar uma pasta, direito, novo, pasta, a questão do copiar, do colar, né, dos tipos de arquivo. Deixa eu perguntar, alguém tem alguma dificuldade com relação a essa questão aqui de copiar arquivo, de criar pasta? Eu acho básico, mas de repente não é básico para vocês. Aí eu tenho que focar em quem está na aula, né? Quem está aqui agora com a gente. Vocês têm alguma dificuldade com relação a isso, pessoal? Fala comigo, Aguinaldo. Fala comigo, Victor. Fala, Kenny. Professor, nos arquivos enviados, nas duas primeiras pastas e nas duas pastas abaixo do exercício. Tudo que tem lá de pergunta está no material enviado. Oi, Tranquilo. peraí, deixa eu só arrumar aqui uma coisa no meu som, peraí. Mas eu vou mandar um. Só um minutinho que eu tô. Fala de novo, Kenny, agora que eu acho que eu enxergo melhor. Vamos. O material está lá, ué. Tá nos dois textos acima do exercício e nos dois de baixo da atividade. Não, tá tudo aqui, Tá né? tudo tranquilo no material, tudo tranquilo no material. Então beleza. Então beleza. Não, então aqui, de repente tem alguém que tem dificuldade, quer que explique alguma coisa, não, né? verdade. É certo. Tá? Às vezes tem gente Uma, começando, aí. pra gente é básico, né? Mas assim, tem gente que o requisito do curso não precisa saber informática, né? Então a gente só pergunta, tá bom, pessoal? Mas assim, eu vou dar até uma dica, tá? Eu vou dar. A gente, conforme a gente começa a trabalhar com informática e começa a evoluir o nosso conhecimento, galera, hoje, lá vai o Elvis com a questão nostálgica dele, tá? Eu tive também na escola de freira, né? Elas punham um negócio preto na frente, a venda, se você errasse, ainda levava uma reguada na mão, tá? Eu estou um pouquinho mais na frente que você. Então, é assim, o que acontece? A gente vai pegando um pouquinho mais de evolução de informática. Então, é assim, galera, ó, eu venho aqui, ó, instalar, o exemplo, tá? Instalar o Linux. Vou pôr Ubuntu, tá? Ubuntu
no VirtualBox. Tá, galera? Então é assim, eu não preciso me apavorar. Aí, assim, é só chegar aqui, tá? As coisas mais simples, é lógico que algumas coisas são mais complexas, aí a gente precisa de orientação e vai embora. Mas se a gente clicar, né? Olha, eu tenho um passo a passo, né? E uma aula. Então, assim, esse cara aqui tem 220 mil visualização, né? 5,5 mil gostei. Então, assim, pô, é um vídeo que eu posso confiar, né? Esses caras já são youtuber da vida. Então, eu tenho aqui, ó, 39 mil visualização. Então, a gente vai entrar, a gente vai rever, tá? Então, hoje, com a tecnologia, principalmente com a internet, eu não preciso esperar muita coisa, tá? É lógico que numa aula de tira dúvida ou numa aula normal, a gente pode ser mais rápido, tá? Mas assim, no ensino à distância, a gente pode nos aperfeiçoar e muito usando a tecnologia, tá? Então, aqui, como eu considero básico, mas se alguém tiver dificuldade, me pergunta, né? Então, eu não consigo copiar um arquivo, eu não consigo compactar um arquivo, tá? Isso tudo é fornecido pelo sistema operacional, né? Então, é assim, depois dá uma olhadinha no material também, tá? E assim, como eu falei na aula passada, nós temos várias disciplinas para ver, tá? E que aí, às vezes, a gente até precisa de uma melhor explicação, um reforço e tal. Tá? Então, assim, galera, aqui, ó, nós temos modelagem de banco de dados, tá? Perdão, modelagem e banco de dados, tá? Aqui, quando ele fala modelagem, né, é eu estruturar o meu banco de dados, é eu organizar o que eu preciso. É igual eu falei em análise de sistemas, né? Nós tínhamos lá o ML, nós tínhamos alguns recursos que a gente prepara para fazer a nossa programação, tá? E aqui é a mesma coisa. Eu tenho a modelagem que eu preparo para fazer a programação, tá bom? Então, é assim, eu tenho aqui a semana 1, o professor, ele colocou aqui, apresenta a disciplina, introduzir o que é um banco de dados, tá? E aqui, galera, eu vou até gravar uma aula para um outro curso que eu tenho, que eu estou como professor, que tem que ser a videoaula, depois eu vou explicar para vocês, depois eu mando para vocês também, tá? Primeiramente, o que é banco de dados? Então, vamos lá, você está fazendo um programa e eu estou fazendo um site. E aí eu vou pedir para o usuário digitar o nome lá na caixinha. Se eu não fizer nada, se eu ficar, a gente fala até assim hoje, a gente fala front-end. Se eu ficar nessa programação de frente, que é para o usuário ver, eu faço a caixinha, né? Vocês vão aprender a fazer isso na aula de linguagem de programação 2. Eu faço a caixinha. E aí ele digita, tá? E depois, eu preciso ter um botãozinho para cadastrar. E aonde ele vai cadastrar? Dentro do HTML, ou dentro do Java, ou dentro do C++, enfim, da linguagem de programação que eu estou usando. Não. A linguagem de programação vai fazer toda a lógica de receber e de encaminhar isso para onde? Para um banco de dados, tá? Para um banco de dados. Certinho, pessoal? Então, o banco de dados é onde eu guardo as minhas informações. É onde está onde vai ter um servidor de banco de dados, tá? Ou eu vou ter um servidor da empresa, ou um servidor que eu vou hospedar, tá? Hoje, o banco de dados mais usado, a linguagem, é o SQL, tá? E aí tem o programinha MySQL e outros. Mas, para grandes corporações, nós usamos o Oracle, né? Mas o Oracle é muito caro. Mas ele também é operacionalizado pela linguagem SQL, tá? Então, quando eu entro aqui em banco de dados, né, ele vai ter uma introduçãozinha falando o que é dado, o que é informação, tá? Por exemplo, endereço é um dado. Agora, nome, endereço, bairro, cidade é informação, tá? Essa é a diferença. Então, é assim, quando eu tenho um conjunto de dados, eu formo a informação do cliente, por exemplo. A informação da venda, né? Eu tenho a data da venda, eu tenho o produto, eu tenho o valor do produto, eu tenho a quantidade de estoque, eu tenho o valor da venda e assim por diante. E aí eu faço a informação da venda,
tá? Então, banco de dados ele é formado por dados que gera as suas informações, tá? Aqui ele está explicando, para eu gerenciar todo esse banco de dados, pessoal, eu tenho o SGB, um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, eu tenho a aplicação, por exemplo, aqui ele fala, ó, ele tem um calendário, por exemplo, quando eu clico para guardar as opções do calendário, né, eu tenho a aplicação e ele vai jogar, através do sistema de gerenciamento, ele joga para o meu database. DB aqui é database, que seria banco de dados, tá bom? Aí, pessoal, eu tenho as modelagens do banco de dados, né? E a primeira modelagem que a gente trabalha é o MER, né? Que seria modelo de entidade e relacionamento. Então, aqui, ó, presta atenção, ele já tem um exemplo para vocês de MER. E aí, antes de eu construir, eu vou falar, opa, o meu programa, ele precisa da tabela. Aqui a gente fala entidade no MER, mas ele vira uma tabela, tá, gente? Então, lá quando a gente vai criar em SQL, fala table, né? Então, eu tenho um table, uma tabela usuário. Nessa tabela usuário, eu vou precisar dos campos, né? Eu vou precisar do nome, do telefone, do RG, do CPF, o endereço, rua, cidade, enfim, todos esses campos, tá? Então, eu cadastro o usuário. Aqui, galera, eu tenho também o cadastro do livro. Aqui é um exemplo pequeno de biblioteca. E aí eu tenho a tabela e os campos. Aqui, ó, código, título, autor ou qualquer um do usuário, nós damos o nome de campos, né? Aonde vai guardar as informações. Os campos estão dentro da tabela, tá? Ou melhor, aqui falando também entidade. E aí, pessoal, a gente faz os relacionamentos, tá? Então, é assim, a tabela empréstimo, ela só vai funcionar se eu tiver a tabela livro e o usuário relacionado a ela, tá? Então, na hora que o usuário vai efetuar o empréstimo, vai solicitar, vai jogar lá o código do produto, do livro, a quantidade e o código estava aqui, ó. Então, ele está relacionado, tá bom? Ele vai buscar o código aqui no livro. A quantidade é a data de devolução é a data do empréstimo, tá? Então, se ele for fazer o empréstimo, ele vai digitar o código, a quantidade e a data de empréstimo. E aí, o próprio SGB, o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ele vai buscar aqui no livro e vai verificar o que, pessoal? Se contém esse livro. Aqui ele efetua e aqui o se contém, né? Presta atenção, a gente tem tipos de relacionamento de um para muitos ou de muitos para muitos, tá? Então, é assim, o usuário, ele pode fazer 2 empréstimos no mesmo cadastro? Ele pode ter 2 cadastros no mesmo dia? Não, é um cadastro só. Então, porque assim, ele pode fazer empréstimo de vários livros naquele aí, só que assim, aí é uma relação do empréstimo com livros. O empréstimo com livros é uma relação de um para muitos. Agora, o empréstimo com o usuário ele está uma vez só naquele momento. Então, assim, quando eu vou fazer o empréstimo, ele vai gerar um código 0020. Então, naquele 0020, eu não posso pôr 2 usuários. Eu posso pôr um usuário só, tá? Então, isso é um relacionamento de 1 para 1, tá? Então, olha lá, aqui é de 1 para 1 e aqui é de 1 para muitos, porque no empréstimo eu posso ter vários livros. É a mesma coisa numa venda. Eu posso ter 2 clientes na mesma venda? Então, eu tenho a nota fiscal que gera lá 1.500. Eu posso ter 2 clientes na 1.500? Não posso, né? É uma venda para um cliente. Não pode ser a mesma venda para 2 clientes, tá? É lógico que eu vou ter vários clientes com vendas diferentes, mas não na mesma venda ou não no mesmo empréstimo. Então, pessoal, dentro desse MER, né, eu tenho o diagrama de entidade de relacionamento.
aonde eu uso para fazer esses relacionamentos. Mas aqui o professor está explicando, tá? Ele não está falando para vocês fazerem nada. Ele citou um modelo e eu estou reforçando para vocês. Então, pessoal, modelagem é eu pensar no meu banco de dados. Isso é modelagem, tá? Agora, tá? Isso é o que ele estava explicando na primeira aula, tá? Mas ele também vem para a gente usar um programinha que me ajuda a fazer a modelagem, para fazer o diagrama, né? Tá? E esse programinha, pessoal, ele chama que é o BR Modelo, muito bacana, tá? Eu vou clicar aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho o BR Modelo, né? Ele roda em Java, tá? Então, se eu for escolher o Java, eu tenho que ter o Java instalado. Tá? Então, assim, pessoal, para funcionar aqui, vocês têm que ter o Java também instalado, senão ele não funciona, tá? Olha que bacaninha. Então, pessoal, olha lá. Eu vou criar o meu banco de dados, tá? Perdão, a minha modelagem. Então, primeiro eu vou criar uma tabela, né? Peraí, galera. Tá? E assim, ó, quando eu clico em diagrama, né, aqui em cima, aonde eu escolho os componentes desse diagrama, dessa modelagem, tem lá nova entidade. Lembra que eu falei para vocês? Entidade é o que, galera? Entidade é tabela, tá? Então, ó, eu vou clicar 2 vezes, vou vir aqui no cantinho, ó, e vou pôr um exemplinho que a gente estava lá, a tabela do usuário. Tá? Beleza? Aí eu vou lá de novo, outra entidade. Vou vir aqui a tabela livro. Vou ver um mosquitinho aqui agora para me perturbar. Sai daqui, filho. De onde você surgiu? Livro. Aí eu vou ter outra entidade. Vou ter aqui empréstimo. Eu venho aqui, no caso, no cantinho, tá? E aí, galera, olha lá, eu começo a modelar. Opa, o meu banco de dados aqui, ele vai ter 3 tabelas. Mas, galera, quer ver, ó? Um pouquinho. Modelos de MER. Tá? Então, pessoal, aquilo é um exemplo pequeno, tá? Mas quando eu começo a criar um banco de dados grande, olha aqui, né? Eu vou ter vários modelos e ele não fica tão pequeno, tá bom? E aí a gente vai criando esse banco de dados e ele vai ficar enorme, tá? Depois tem outro tipo de modelagem que não é isso que a gente está vendo agora, tá? Mas aqui a gente começa a pensar nesse banco de dados. Então, é a mesma coisa que a análise de sistema. Galera, numa grande empresa, primeiro eu documento o meu projeto, para depois criar, para depois programar. Por quê? Se eu não documentar, na hora que você mudar de empresa, na hora que eu mandar o funcionário embora, né, enfim, né, esse funcionário não está mais, se eu não tiver essa documentação do projeto, o outro não consegue continuar, tá? Então, por isso que existem técnicas, né, padronizadas para criar. Então, lá em análise, a gente está pensando no sistema. Aqui, a gente está pensando no banco de dados, tá? Nós estamos pensando na modelagem do banco de dados. Então, pessoal, tem aqui o BR Modelo, que ele é um programinha de exemplo, né? E aí depois, mas como é que eu vou saber quais são os campos que eu tenho aqui, tá? Como é que eu vou saber
quais as tabelas que eu vou ter aqui, tá? Aí a gente pensou lá em análise de sistema, dentro da entrevista e assim por diante, tá? Então, galera, é que assim, ele está explicando para vocês, né? Só para o BR modelo, mas eu já estou adiantando. Então, aqui, quando eu seleciono o usuário, olha, na lateral eu tenho editar atributos. Eu clico nos 3 pontinhos e vou lá, ó. O atributo são os meus campos, tá? Então, assim, eu vou pegar lá código, tá? Eu crio esse atributo código, por exemplo, tá? E aí, peraí, gente. Eu fecho e aí eu tenho, olha lá, o atributo código, tá? Vou lá de novo. Se eu quiser pôr aqui, ó, mais um nome, tá? E aí eu vou fazendo os meus atributos, mesma coisa aqui e assim por diante, tá? E aí depois vem relacionamento, mas deixa chegar na hora certa que eu vou explicar para vocês, tá? Então, pessoal, nessa primeira aula ele só deu uma introdução e apresentou o BR modelo para vocês, tá? Deixa eu só falar uma coisa para vocês, galera. Uma observação. Eu vejo algumas conversas no grupo lá, tá? E assim, vocês estão no momento do curso que o técnico de informática não é para a gente aprender a fundo, é para apresentar, tá? Ele apresenta o conceito inicial, o conceito principal para eu desenvolver o meu conhecimento. E aí, muitas vezes no ensino à distância, eu não quero ler o material, eu não quero assistir a videoaula. Galera, nós estamos com 4 disciplinas abertas, velho. Com 4. Ai, mas é demais. Não é. Se você fizer um curso presencial, quantas disciplinas você tem no curso? Você tem uma só? Então a gente está na parte normal, a gente está o que é no curso, né? E é que assim, a gente acha que quando a gente está estudando à distância, a gente não precisa ter tempo. Não, você tem que ter tempo. Você só vai escolher o horário e o local que você vai fazer. Agora, a quantidade de hora é o que está previsto no PPC lá do curso. Se fala que essa disciplina que eu estou fazendo tem que ter 30 horas, se eu quiser me aperfeiçoar nela, no conteúdo que foi disponibilizado, eu tenho que ter um tempinho de 30 horas. Eu sei que não é fácil, tá? Mas, tá? Então, continuando, olha. Aqui, a semana 1 foi essa apresentação. A semana 2, tá? Ele começa a introduzir o que eu já falei para vocês, tá? Aí ele começa mais a fundo no MER, né? Aí tem aqui, ó, aula 2. Aí, ó, ele estava explicando o que eu falei para vocês, o modelo, o MER e o diagrama de relacionamento. Eu só falei o MER, tá? Aí ele fala o que é entidade e ele fala o que é atributo. Entidade a gente pode ser chamado de tabela, tá? Aí ele mostra aqui o número que eu uso a entidade, tá? Que eu acabei de falar para vocês, e os atributos que a gente vai criando, tá? Então, olha lá, você vai criando e vai usando o MER e vai criando os seus atributos. Bonitinho, tá? E aqui, galera, ele explica passo a passo, tá? Ele vai explicar passo a passo. Então, ó, eu tenho que ter um relacionamento aqui, ó, entre a tabela usuário e empréstimo, né? Então, galera, eu tenho aqui, ó, no diagrama, né, novo relacionamento. Eu vou clicar no usuário. Olha aqui, ó, eu vou pôr aqui a opção de relacionamento. Só que agora, para eu fazer o relacionamento, né, eu tenho que ter os campos aqui, senão não funciona. Mas hoje não vai dar tempo, mais porque eu tenho outra aula, tá? Mas aí amanhã eu vou fazer para vocês, tá? Para aqueles que quiserem, uma aula de 1 hora essa semana inteira. Por quê? Eu tenho aula todo dia à noite, mas eu estou na Semana da Tecnologia no Instituto e sobra um tempinho antes de eu começar,
tá? Então dá para eu fazer das 7 às 8. Só na quinta que eu não consigo. Na quinta e na sexta, perdão, ó, desculpa. Na quinta e na sexta eu não consigo. Tá? Então vai ser segunda, terça e quarta. E aí eu vou voltar um pouquinho com vocês e aí a gente vai construir bem rapidinho, tá? Um diagrama e aí a gente vai o MER, por exemplo, perdão, tá? E aí depois a gente vai construir o diagrama. Aqui ele parou no MER, tá? Mas na próxima aula, na semana 3, tá? Ele já começa a falar um pouquinho de banco de dados, a criação e a instalação dos programas, mas também o diagrama que a gente vai fazer, tá? Certinho, pessoal? Então, aqui, por exemplo, instalação do Champ, eu depois vou disponibilizar uma videoaula minha que eu tenho, tá? E aí vocês vão dando uma olhada, mas aí eu vou orientando vocês. Certinho, galera? Alguém quer falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Aguinaldo, fala comigo. Pronto, tô na escuta. Não precisa ficar assustado, filho. É muita coisa. É muita Tá? coisa, é muita informação. Mas Tranquilo. é tranquilo. Mas assim, é o que eu te falei, né? A galera aí, assim, os exercícios estão tranquilos, mas no teu tempo, guarda a apostilinha. Pede o quê, Elvis? Aí eu falar pra você, tá perturbando você, José Aguinaldo. Tô vendo aí escrever negócio de dor na unha. Deixa eu interromper aqui, que agora é só besteira. Né? Ou pode falar, Kenny, fala comigo, filho. Professor, tem um exercício aqui da matéria análise de sistemas, que a gente tem que fazer um diagrama. Eu não achei onde envia. Tem noção? Deixa eu lá, filho. Que semana que é? Para essa semana, para hoje. Já está pronto. É a semana 3? Semana 3, isso. Aí, ó, abaixo do vermelho aí. Aí, você está aparecendo aqui essa atividade avaliativa? Então, mas eu não sei se essa aí, se vai abrir. Você Se eu abrir, clica. O pior é que assim, eu não tô como aluno, cara. Não, mas pode clicar nela, clica nela. Tá indo, peraí. Isso, você vai clicar nela. Vai ter um botãozinho, se eu não me engano, chamado enviar tarefa. Ah, não, já vi aqui. É porque assim, eu não queria abrir para não abrir o exercício se eu tivesse que eu não fosse Não, fazer. mas esse daí não é igual ao questionário, não. Tarefa de Então, arquivo, não, tranquilo. você pode abrir várias vezes que você quiser, tá? Não, entendi, tá certinho. Obrigado, viu? Beleza. Galera, então fechou? Fechou, professor. Tranquilo. Aguinaldo, de que cidade você é mesmo? De que cidade você é mesmo? Eu sou de Alfenas, sul de Minas Gerais. Rapaz, eu esqueci, velho. Olha, que arrependimento. Eu fui para Paraty, né? E aí eu fui por Minas, né? Que a gente passou em Aparecida do Norte, eu, minha esposa, minha sogra, meu filho, né? E aí eu fui por Minas, eu passei do lado do CI. Mas não, você não chegou aqui, ué. Nós ia comer aquela carne ali, ué. Eu não passei, não passei em Alfenas, não. Você passou na Fernão Dias? Não, eu fui por Minas, eu pego Poços de Caldas, aí certo. eu caio Caldas, Santa Rita de Caldas, Ibiúna, Pouso Alegre, é o fim do mundo, entendeu? E aí Pouso Alegre eu caio para Itajubá, né? Itajubá, aí depois tem Piquete lá embaixo, né? Entendi. Não tá tão pertinho de mim, não, porque Pouso Alegre dá 100 quilômetros. Posto de Caldas também. Mas como eu fui buscar minha sogra em Muzambinho, eu tinha a opção de ir por Alfenas ou de ir por Poços. Sim, Muzambinho já é perto aqui. Então, na próxima viagem minha para lá,
eu vou por Alfenas. Porque aí Beleza, então dá um alô para nós. eu já economizo um almoço e uma janta, entendeu? Porque aí demorou. Eu levo minha esposa, minha sogra, meu filho e eu. Né? Mas não traz a galera toda aí que nós dá um jeito aqui, filho. Ainda bem que o Elvis vai dar uma força. Com certeza. Entendeu? Ô Kenny, fala aí, filho. Esse caminho que você vai fazer para Alfenas é muito mais longo. Não, é um pouquinho mais longe, é verdade. Eu vi lá. Você vai até Poço, desce a serra, vai para Pouso Alegre. Mas vai valer o Kemi, vai valer o frango caipira, leitoa, entendeu? Vai valer, ué. Mas eu vou falar para você, não é perto não, Kenny. Puta que pariu, é longe demais, velho. Né? Não, é assim, esse caminho que você faz é longo. Né? É assim, é que a gente vai economizar pedágio, né? É um pouquinho mais longe, mas eu acho que você acaba compensando no pedágio, só que demora mais, né, cara? Mas aí a paisagem é bonita, né? Você vai parando, come uma pamonha, lá na frente você come pé de moleque, aí depois você come, quase morre de comer, né? Pé de moleque é lá em Piranguinho, hein? Eu já sei. É lá mesmo, né? E a descida da Serra de Pouso Alegre, de Poços de Caldas para Pouso Alegre, o caminho é muito bom. É fininha a estrada, tudo, mas tem uma cachoeira bonita lá. Mas aquela lá é beleza. Agora o problema é quando você já tá cansado, você vai chegar, você passa Itajubá e você vai pegar piquete. Aí é foda, cara. Ali é ruim. É 60 quilômetros, mas você demora 1h30 para chegar naquele trem. Você vai, anda, e curva. Mas aí, né? Aí eu vou para Paraty, que aí eu pego uma cidadezinha chamada Cunha. Não sei se vocês já passaram por lá. Aí você não sabe que a estrada é perigosa, meu irmão. Olha, se você não for motorista, você morre lá no negócio. Você desce, você pega a Aparecida, pega a Cunha, né? E depois você vai de Cunha até Paraty. Vou falar para você, cara. Passa 2 carros, não passa 2 carros, passa um. Mas o negócio é subida e descida, né? Vai e volta. E é um descidão, e para você voltar é um subidão. E se o meu carro é 1.0, se você parar, ele não sobe depois. Né? E aí tem um barranco. Cara, você passa do lado assim, se você dá uma deslizadinha, não é um barranco, não. É alto, né, cara? É uma ladeira. É muito bonito, mas é perigoso, hein? Nossa Senhora, eu passo uma dor de barriga para passar por lá, que não é fácil. E pior que nós tava aí, tinha um ônibus parado na descida, cara. Eu falei, nossa, esse ônibus não vai para frente e ele não vai para trás. E não tinha como ele virar. Eu não sei que ele arrumou um ônibus de excursão, sabe, cara? E porque se ele chegar lá embaixo, não sei se você já foi para lá, né? Na hora que você chegar lá embaixo, tem uma pedra que entra uma pedra grande que entra no meio do asfalto. E aí você tem que desviar da pedra. O carro que está subindo tem que buzinar para ver se pode passar o outro. E não tem sinal, não tem nada. Não falo para você. Mas é bom, mas deu certo. Né? Mas pode deixar. Depois eu vou descobrindo aqui. Eu preciso arrumar um churrasco fora da minha casa aqui. Hora que tiver, em Poços, você chegar perto de Poços, já compensa você vir aqui, viu? Né? A minha sogra é de Muzambinho, cara. Então, ó, só mais pertinho ainda. Né? A Furnas, deu para dar uma enchida em Furnas ou não? Encheu um pouquinho sim essa chuva que tem dado aí, mas não é muita coisa, não. Oi, mas tá encheu. Porque tava secão. Tá enchendo. Sexta-feira eu fui pescar, deu uma enchida, assim, de quinta para sexta já encheu. Mas tá continuando enchendo, mas para voltar do que era, tem que chover desse jeito que choveu esse final de semana aí por uns 6 meses. Né? Mas Furnas já está secando faz tempo, né? Não é de agora, né? Tem um rolo aí, negócio de água que eles jogam lá na bacia do Rio de Janeiro, Paraná, para fazer transporte de soja. Então aqui nunca vai voltar água normal. Você pode ter certeza que não vai voltar. Nunca. Né? Mas tá bom. E o meu equipamento de pesca aqui mofando tudo. Né? Então. E vocês votaram no Bolsonaro, ele vai melhorar aí Furnas para vocês. Não, eu fui na escola, não foi para carregar livro, não, foi para estudar. Não tem jeito de votar. O José Aguinaldo vai brigar com nós, mas tá bom. Né? Mas eu vou aí, o José Aguinaldo é um bolsonarista bom. Né? Tem uns chega aí, ó, que você estiver em Muzambinho, já dá um toque para nós. Então tá bom, filho. Pode deixar. Já vou acender nas brasas aqui, o negócio vai ficar bom, hein?
E o Elvis nem fala essas horas, ele fica quietinho, né? Deixa eu ver se ele falou. O Elvis vai ajudar eu a preparar aqui um churrasco bom aqui que vocês vierem para cá. Ô Elvis, que onde você tava, fio? Só que ele tava o 11 descendo. Ah, não, mas não tô falando daí esse ônibus, não. Eu tô falando que tava descendo lá para. Ah, tá enchendo o saco, né? Mas Deus o livre, aquela descida, tá? Ô, gente, falou. Deixa eu que eu tenho aula agora 8h20. Tá? Tchau, tchau, pessoal. Um abração, tchau, tchau, Falou, professor. Até a abraço, próxima. fico com Deus, tchau, tchau. Um abraço a todo mundo da turma aí. Tchau. Nada para vocês também, muito obrigado.